Começando mais um São Paulo na depressão. Peraí que eu baguncei a câmera. Aí. E, rapaziada, hoje é uma segunda-feira triste, né? Nós perdemos a invencibilidade no Brasileirão. Bom, se a gente contar o jogo de ontem, foi até 8 rodadas, né? Mas se excluir o jogo de ontem, foram 7 rodadas de invencibilidade. Com impressionantemente 6 empates e uma vitória. Meu, é demais. Eu tô triste que eu perdi a minha invencibilidade no Brasileiro. Mas vamos começar com a coisa boa do dia de ontem, né? Além da perda da invencibilidade. Feliz Dia das Mães, para todas as mães aí, dos meus amigos, amigas, amigos são paulinos. Eu achei ontem que o São Paulo, inclusive, ia entrar com a camisa com o nome das mães, né? Porque teve a campanha eu ia falar Green Day, né? Green Day é a banda. Grey Days da New Balance, né? Que eles falam que cinza é a cor deles, então eles têm que fazer as campanhas de dias cinzas, né? E como a gente mora em São Paulo, faz sentido, né? A cidade cinza, né? Cidade de pedra. E o São Paulo entrou com a camisa cinza, né? Grey, em homenagem ao Green Days aí, da New Balance. Como se fosse camisa de aquecimento, né? Eu achei a camisa horrível. Quando eu vi ela em foto, eu já achei feia. Aí eu vi as pessoas usando ela, eu achei feia. E aí eu vi os jogadores do São Paulo usando, eu achei mais feio ainda. E é isso. Bom, agora vamos falar do jogo, né? Principalmente, né? Queria falar esse negócio da camisa, que me incomodou, porque eu sou um grande colecionador de camisas, né? Grande eu não sei, mas eu gosto de colecionar. Eu vou começar abrindo o primeiro tempo, né? Mas antes eu vou fazer um check-up, assim, né? Tipo, ontem o São Paulo perdeu, de 1 a 0 Palmeiras, gol do Vitor Roque, né? O Tigrinho. E assim, tá todo mundo falando, eu vou ser mais um falando, então eu vou falar logo pra não enrolar. São Paulo jogou como time pequeno, entrou pra não perder, entrou pra empatar, etc. Só que, como todo mundo que entra pra empatar, entra pra não perder, você tem o risco de perder, porque você não vai ganhar, né? O São Paulo no segundo tempo teve, acho que, as melhores chances de marcar gol, né? Mas é aquilo. Eu vou mostrar que... Bom, vou falar o primeiro tempo, né? Tô meio perdido hoje. É segunda-feira, né? Acabou de passar o domingo, né? Bom, meu checar o primeiro tempo, né? O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, o Palmeiras se impôs em campo, né? Porque o São Paulo não fez porra nenhuma. O São Paulo jogou no contra-ataque e eu não vejo problema em jogar no contra-ataque. Desde que seja efetivo no contra-ataque, né? São Paulo é morto. São Paulo se preocupa mais em manter a posse de bola, não perder a porra da posse de bola, que fazer o gol. Aí fica muito complicado, né? O Palmeiras foi melhor, o São Paulo foi um pouco efetivo. O Cubeiras conseguiu a proeza de ser expulso no primeiro tempo. Eu já fiquei em choque achando que era o Zubeldia. Que o Zubeldia teve aquele lance maravilhoso que ele fez, imitou a marcação do árbitro lá, né? Todo mundo ficou tirando sarro, né? Eu achei engraçado, me lembrou muito o Louis van Gaal, né? Contra o Manchester United, que ele simula uma falta na frente do juiz. Foi expulso, não sei por que bulhão, acho que foi por reclamação e seja lá o que for. E acho que os dois momentos mais emocionantes do jogo foram a expulsão do Cubeiras... Não, desculpa. Os 3 momentos mais emocionantes do jogo, pra mim, foram a expulsão do Cubeiras, foi o Zubeldia marcando o juiz e a pipa. Apareceu uma pipa no meio do campo, o Paulinho, o Palmeiras usou toda a sua... seus anos de experiência de pipeiro, né? Apenas soltando pipa. E tirou a pipa lá do estádio, né? Foi o momento mais emocionante, porque eu tava vendo o jogo meio de tabela. Tava com o PC aqui do lado e tava jogando Homem-Aranha. Não, tava jogando Final Fantasy, enquanto via o jogo. Aí quando de repente escutou o narrador falando, uma pipa! Aí eu olhei pra tela e era uma pipa mesmo. Também tá carisqueiro também, resenha, né? O jogo tinha que ser um clássico, né? O Cuiabá Man, Estevão, fez nada, né? Pra variar. No primeiro tempo nem no segundo. O Cuiabá Man vai embora do Palmeiras agora. Vai jogar o Super Mundial. E depois vai pro Chelsea. Sem ter marcado um gol em clássico. E teve nego comparando ele com o Neymar. Eu acho um absurdo, cara. O Estevão, ele tem uma jogada. Ele corre pra linha de fundo, corta pra esquerda e chuta, que nem o Robin. Só que diferente do Robin, ele é ruim. Mentira, o Estevão é bom, mas ele tem nada demais. Tem nada demais. Ou ele vai bater e voltar na Europa, ou vai virar um jogador médio de meio de tabela da Europa. O que me incomodou muito no primeiro tempo, que depois eu acho que no segundo tempo a gente sofreu menos, mas sofreu. As laterais de campo eram umas avenidas. O São Paulo não conseguia conter com a dobra de laterais Ferrarese e Cedric. E do outro lado, atleta Wendel.
Principalmente a lateral esquerda, né? Porque a gente não tinha dobra, né? Tinha só o Wendel na ala esquerda. O Palmeiras passava pelas pontas com a maior facilidade do mundo. Do mundo. Eram avenidas. Todas as jogadas de perigo do Palmeiras foram pelas pontas, pelas laterais. Porque eram avenidas. Eu me senti vendo o Caio Paulista de novo jogando. Ele era uma avenida. Me senti vendo o Wellington de novo. O menos mal do Wellington é que o Wellington, quando era lateral esquerdo do São Paulo, o Wellington era muito rápido. Então ele conseguia deixar a avenida e voltar muito rápido. E ele não era tão ruim defensivamente falando. Ele era ruim mesmo atacando. E a parte do Cédric e do Ferrares não tem o que falar, porque o Cédric é um senhor de idade. E o Zubeldia gosta de incutir com essa ideia de dobra de laterais dele, que eu não sei porquê. E fazer o que, né? Mas aí, querendo ou não, é aquilo, né? A zaga inteira jogou bem. A linha de 5, né? Os 3 zagueiros e os alas jogaram bem, menos o Wendel. O Wendel não jogou bem, não. Eles jogaram bem, porque querendo ou não, o Palmeiras não fez gol no primeiro tempo. No segundo tempo fez um gol achado lá e beleza. Toda a parte defensiva foi muito bem. Porque aquilo, o time entrou para não perder e ter o resultado. Segurar o resultado, né? O empate. Então a defesa inteira foi muito bem. Então não tem que reclamar dos caras. Mas a parte que o Palmeiras mais atacou, por ser o time que estava impondo em campo, foram os laterais. Porque tinha poucos jogadores para cobrir, então logo o Palmeiras conseguia atacar com mais facilidade. Ponto. Teve o segundo tempo, né? Teve o golzinho no final do Vitor Roque. Muita gente falou assim, nossa, mas o Rafael espalmou pro pé do Vitor Roque. Cara, o Rafael fez um milagre. Quem vê a velocidade do chute que deram no Rafael, e ele fez a ponte, né, como um gato, o Rafael fez uma puta defesa. Erro do São Paulo, que os jogadores estavam fazendo a linha de impedimento, correto, fazendo a linha de impedimento, e pra deixar o Vitor Roque impedido. O problema é que ele não tava impedido. Por 1 milímetro ele não tava impedido. E eu sou a favor desse. Assim, supomos que ele estava impedido. Que ele tinha um pezinho da chuteira 44 dele pra frente. Eu daria o gol. Porque eu acho ridículo essa regra de impedimento. Que o cara tá só com a bunda dando posição irregular, ou só o pé, coisa de 10 centímetros, e dá um impedimento. Tanto que eles querem mudar a regra, né? Eu sou a favor. Então eu não vou reclamar que, nossa, tava impedido, foi mal marcado o impedimento. Até porque o único cara que eu ouvi falar que tava impedido era o Barolo. Eu não reclamaria, porque eu gostaria que a regra fosse essa, né? Que nem teve na final da Copa do Mundo, que deram posição legal para um gol da Argentina, porque o Varane tava com a bunda um pouco à frente. Então, consecutivamente, a linha tava... o jogador da Argentina não estava impedido. Entendeu? Tipo, faz parte do futebol. Mas é aquilo, né? A defesa não jogou mal e fez certo, fez a linha de impedimento, não deu certo, acontece e vida que segue, né, gente? Por um time que entrou pra não perder, tomou um gol nos 95 do segundo tempo, né? Querendo ou não, quase que o trabalho foi bem feito. Teve uma notícia positiva, né? Que o Oscar e o Pablo Maia voltaram. O Oscar entrou uns 10 minutos, o Pablo voltou mais pro final. E com as eventuais voltas, né, de Pablo e Oscar, eu acho que o Zubeldia não vai ter mais desculpa. Eu, agora que o Diniz tem emprego, agora que o Diniz já tá empregado, eu sou a favor de mandar o Zubeldia embora. Eu já posso falar que eu não gosto do Zubeldia, que é um técnico limitado e vice-versa. Porque não tem como você culpar muito os jogadores pela postura em campo de não perder. Porque é a ordem do cara. O cara pede pra eles não perderem. Os jogadores fazem o que o Zubeldia tá pedindo. Fazer o quê? Não tem muito o que reclamar com os caras, com os jogadores, né? A gente pode reclamar de que quando surgem oportunidades, que nem o Oscar perdeu um gol na cara. Eu acho que o Luciano entrou muito mal. O André Silva é um puta caneludo. Jogar contra os times da Libertadores é fácil. Esses times mequetrefe, né? Agora encarar os melhores times da América do Sul nos últimos 5, 6 anos é foda. Então eu acho que ele não vai ter mais desculpa, porque ele tá voltando, o camisa 10 dele tá voltando, que é o Oscar. O Pablo Maia, que pra mim é o jogador mais fundamental do São Paulo, depois do Alisson. Eu sou o maior fã do Pablo Maia. Eu torço pra que ele se machuque de vez em quando, pra que os times da Europa tirem o olho dele e ele poder ficar muito mais tempo no São Paulo. Porque ele é um pilar de meio de campo. Sem ele, o time anda, mas anda muito devagar, não funciona. Ele, pra mim, é o jogador mais essencial do São Paulo nos últimos 3 anos. Eu falo isso há 3 anos. Eu vou tirar a faixinha aqui também, pra não me incomodar. É por causa que meu cabelo tava no olho, a franja. Acabei de sair do banho. Aí.
E então eu espero que ele volte bem. Então, com o Oscar voltando, que é o 10 dele de verdade, o Matheus Alves pode descansar um pouco. Se o time não começar a trabalhar a ter oportunidade pra fazer gol e ganhar jogo, cara, eu dou mais 5 jogos pro Zubeldia, porque vai ter 1 ou 2 jogos do Oscar, ó, faz o L. Vai ter uns 2 jogos aí do Oscar pra ele voltar a se adaptar em campo. Aí depois disso, tem mais 3 jogos. Nesses 3 jogos, se não, nossa, se nesses 3 jogos não tiver resultado, vamos mandar embora, cara. Como você disse, o Zubeldia pra mim tem mais 5 jogos no São Paulo. Atleta Wendel, uma tiriça, o esquema tá tudo certo. O vídeo hoje não vai ser muito longo, até porque não tem muito o que falar. Porque o jogo foi bem chato, né? Foi um jogo meio chatinho. Eu queria mostrar uns dados que eu peguei aqui pra mostrar o quanto o time do São Paulo foi ineficaz e foi pequeno, né? Você pequenou e o Palmeiras se impôs em campo. O Palmeiras teve 57% de posse de bola contra 43% do São Paulo. Aí vem a parte legal. O Palmeiras chutou 17 vezes. O problema é que dessas 17 vezes eles acertaram só 4 no gol, né? Mas o Palmeiras chegava e chutava, chegava a fazer alguma coisa toda hora. São Paulo teve 6 chutes, 6 míseros chutes. Detalhe que 4 desses chutes foram no segundo tempo. E só 2 foram no gol, né? Se pegar a parar, então é melhor que o Palmeiras, né? Aproveitamento de chute. Foram 10 escanteios do Palmeiras contra 1 do São Paulo. 1 do São Paulo. E eu lembro desse escanteio porque foi o Oscar que bateu. Cruzamento, foram 32 bolas cruzadas na área do São Paulo, pelo Palmeiras. São Paulo cruzou 10. São Paulo que é um time de contra-ataque. Ao invés de subir pelas pontas com aquele esquema de 3 zagueiros e os alas, cruzar na área, levantar a bola na área, só levantou 10 bolas. Agora o São Paulo joga na Libertadores, né? Quarta-feira agora, dia 14, contra o Libertad, válido pela penúltima rodada da Libertadores. Se a gente empatar, a gente classifica, a gente garante a classificação direta, né? E se a gente ganhar, a gente passa como primeiro colocado do grupo. Acho que algum time lá tem que perder ou empatar pra gente classificar em primeiro, se a gente ganhar. É combinação de resultados, né, gente? E lá no Morumbi, eu não vou, porque eu vou no show do System of a Down quarta-feira, que é do rock, lá no Autódromo de Interlagos. Pô, agora que eu parei pensar, vai estar ruim no metrô, né? Se você for no jogo quarta-feira do São Paulo, cuidado com o metrô. Porque vai ter o show do System of a Down 9 horas, tá marcado. O jogo do São Paulo é 9h30. Em tese são mais ou menos 2 horas de show, 2 horas de jogo. Então vai bater os horários, fora como é vai estar o metrô, né? Da galera se trombando, indo e voltando. Vai ser osso o metrô, ainda bem que eu vou voltar de carro. Eu vou ir de metrô e vou voltar de carro. O Igor vai levar nós de carro, né? Buscar não, levar não. Trazer do autódromo pra casa, né? Enfim, com esse resultado, São Paulo amargura a 16ª colocação, com 9 pontos conquistados. Nós somos aquele timezinho fora da zona, sabe? Atrás de Santos, Sport, Juventude. Santos, Sport, Juventude e... não sei, não lembro. E o Vasco. Todos esses times já jogaram, né? Mas, não, mentira, o Santos não jogou, eu acho. Eu acho que o Santos ou o Vasco não jogou. Mas mesmo se jogar e ganhar, não passa a gente porque tá com 4 pontos. Eu tinha visto ontem. E acima da gente tá o Botafogo, ironicamente. Não é o Botafogo, não. O Botafogo tava antes de jogar. Ganhou de 4-0 do Inter. E é isso, rapaziada. Vamos rezar, né? Pro São Paulo ganhar a próxima rodada. Tem que ganhar a próxima rodada. Eu acho que não tem desculpa. Eu nem sei quem que o São Paulo pega na próxima rodada do Brasileiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Até que eu tô com o computador aberto. Vamos ver quem que o São Paulo pega no Brasileirão na próxima rodada. São Paulo. São Paulo pega o Grêmio. É briga direta. Isso, o Grêmio tá acima da gente. Então se a gente pegar, a gente passa o Grêmio, ó. Meu Deus do céu. Rapaziada, uma boa semana a todos. Vamos torcer pro nosso São Paulo. A gente pega o Grêmio no sábado às 9. Eu vou nesse jogo, pô. Eu vou ver São Paulo e Grêmio no sábado às 9 horas. Rapaziada, um abraço, boa semana a todos. E vamos São Paulo.